Deus abençoe a todos do GSU do Bloco de Sorocaba. Eu quero aqui apresentar a primeira aula do treinamento para os novos agentes do bem-estar, tá certo? A primeira aula vamos falar sobre organização, regras gerais e temor. Antes de se tornar um agente do bem-estar, como voluntário, é fundamental que o candidato tenha conhecimento de que existem regras estabelecidas no grupo. Quais são essas regras? Regras são extremamente necessárias para manter a organização e garantir o bom andamento do trabalho. De acordo com o dicionário, veja algumas definições para regras: criar deveres, obrigações e permissões, normas que servem para deixar um lugar, equipe, grupos, trabalho, etc., organizados. Conscientiza do dever e obrigações. No contexto do voluntariado, as regras são definidas para criar deveres, obrigações e permissões, a fim de conscientizar os voluntários sobre seus deveres e responsabilidades. Elas também servem para garantir que todas as atividades sejam realizadas de maneira organizada e eficiente. Portanto, é importante que os voluntários estejam cientes das regras do grupo dentro e fora dos hospitais e se comprometam a segui-la, garantindo o sucesso das atividades e a realização dos objetivos propostos. Gente, eu vou falar aqui sobre os critérios. Primeiro, ser membro da Universal, tá? Ter no mínimo 6 meses de igreja, isso aqui para você fazer parte. Comparecer regularmente às principais reuniões da igreja, que ocorrem às quartas, sextas e domingos. Ter sido batizado nas águas. Estar completamente liberto. Participar e concluir esse treinamento específico para o grupo. Passar por uma avaliação do pastor responsável, que irá avaliar a aptidão do candidato para integrar o grupo. Então, esses aqui são os critérios para fazer parte do grupo GSU, para que você seja um voluntário, um agente do bem-estar e sirva a Deus com excelência, com dedicação, tá certo? É importante destacar que esses critérios são essenciais para validar que o voluntário possua as habilidades, conhecimentos e comprometimento necessário para desempenhar as atividades do grupo de forma eficaz e em conformidade com os valores e princípios do grupo da saúde universal. Temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. O temor a Deus é a base de toda a sabedoria. Como afirma o provérbio, mais do que qualquer regra ou critério, o temor a Deus é a principal característica que deve nortear a vida daqueles que desejam servi-lo, independentemente de posição, título, lugar ou grupo. O temor a Deus é um atributo que revela o caráter de uma pessoa e distingue aqueles que são verdadeiramente de Deus. Ele molda o caráter do candidato, conferindo-lhe um espírito humilde, submisso e de servo. Por outro lado, a rebeldia, a indisciplina, a insubmissão e a discórdia são sinais de que uma pessoa não possui o temor a Deus. É importante destacar que aqueles que não têm o temor a Deus não podem servi-lo de forma adequada. Essa primeira aula do treinamento é fundamental, pois estabelece a base para as demais regras e clarifica as expectativas em relação aos candidatos. Ela é de extrema importância para que os voluntários compreendam o que se espera deles e possam atuar em conformidade com os valores e princípios do GSU. Uma reflexão a todos. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma. Onde não existem instruções, fracassam os bons planos. Provérbios 15, 22 e 32. Veja que existem vários grupos da igreja, mas para você fazer parte do grupo da saúde, o GSU,
que você esteja apto, consciente. É dessa maneira, é desse jeito. Tá certo? Próximo domingo eu vou estar enviando a segunda aula desse treinamento, tá bom? Que você possa ter entendido aí a primeira aula e que você coloque toda a força nesse trabalho aí na sua cidade, na sua igreja, aí na sua região, para que o Espírito Santo possa te usar mais e mais. Que Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço e em breve a segunda aula.